Olha, após ser aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC que prevê o fim da escala 6 por 1 segue agora para o Senado Federal. Ainda não há um calendário definido para a tramitação da proposta, mas a expectativa nos bastidores é que a votação aconteça antes das eleições. E os primeiros movimentos já começaram. Nesta quarta-feira, o plenário do Senado aprovou a realização de uma sessão temática para discutir os possíveis impactos sociais e econômicos da mudança. A data do debate, no entanto, ainda vai ser definida pela mesa diretora da casa. Bom, tem matéria aqui no Portal Metrópolis também repercutindo o que aconteceu ontem. Foi aprovada no plenário, inclusive já tem proposta nova, gente, que foi apresentada pela oposição. O senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, recebeu essa proposta, já está falando sobre esse assunto. Inclusive, Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, também protocolou essa proposta. Tem matéria também no portal. Tá aqui, ó, já vou passar para essa matéria. Ó, Alcolumbre envia PEC alternativa 6 por 1 à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Então, o Davi Alcolumbre despachou essa PEC alternativa ao fim da escala 6 por 1, que foi apresentada pela oposição hoje, quinta-feira. A iniciativa foi anunciada pelo deputado federal Marcel Von Hatten durante a votação da PEC que reduz a jornada de trabalho. O deputado, que é da oposição, disse ter se reunido com Alcolumbre para tratar da proposta e que o presidente do Senado teria dito que, assim que protocolada, enviaria essa proposta da oposição à Comissão de Constituição e Justiça. A matéria que está aqui no portal metrópolis.com com todos os detalhes para vocês. Já havíamos repercutido isso ao longo da semana, não sabíamos se Davi Alcolumbre aceitaria essa proposta alternativa. O senador, líder da oposição, Rogério Marinho, já havia falado sobre o assunto, que tratava sobre a questão de um banco de horas, muito semelhante ao trabalho dos funcionários e trabalhadores dos Estados Unidos, que é trabalhar por horas, ou seja, o trabalhador se rearranja ao longo da semana, realocando as horas trabalhadas ali durante as 40 horas semanais. É mais ou menos um banco de horas previsto aí durante essa iniciativa, esse outro projeto que foi enviado aí, aceito pelo senador Davi Alcolumbre, e aí a gente vai ver como é que isso vai se definir, seguir no Senado Federal. O fato é que ontem, antes de eu continuar esse assunto, estão me pedindo aqui, então eu sigo com um intervalo comercial para quem nos acompanha na TV, na Fast TV, então sigo com um intervalo comercial para você que nos acompanha nos canais da LG Channel, mas tudo certo, continua tudo normal aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. Olha, eu sigo falando sobre esse assunto da escala 6 por 1 porque a deputada federal Sâmia Bonfim publicou um vídeo em que entrega um frasco de óleo de peroba ao deputado Nicolas Ferreira, enquanto o parlamentar concedia entrevista a jornalistas após a aprovação da PEC que prevê o fim da escala 6 por 1 na Comissão Especial da Câmara. Segundo a deputada, o presente foi dado a Nicolas por mentir sobre o fim da escala. A gente vai assistir o vídeo. Tanto presente para você diante do que você está dizendo. Tanto a questão de... Peraí, gente, estamos aqui no Jardim. É o teu presente. Ela tá querendo voto, é porque ela não tem, ela depois de tanta mentira, nunca precisei de você. Eu cheguei aqui antes de você, obrigado. Você ainda estava nas fraldas. Só um minutinho, ela quer aparecer, já está desesperada, é eleitoral. Vai lá, quer dar, porque o eleitorado entende com imagem, talvez, didaticamente, é isso que eu estou fazendo. Vamos lá, pode continuar, vai lá, tá? Você sabe que tá vergonhoso, né, assim? De quem... Sério mesmo. Tá contra o trabalhador e agora tentou apresentar uma emenda. Mas assim, eu vou... Apresenta a carteira de trabalho, Nicolas Ferreira, assinado na escala 6 por 1, que a gente percebe, né? Olha, eu já venho para cá, deixa eu já abrir a nossa imagem, porque a deputada Sâmia Bonfim já está aqui conosco. Já agradeço a gentileza de vir aqui até o estúdio conversar com a gente, deputada. Querida, tudo bom? Tudo bem. Bem. Imagino que essa cena aconteceu muito porque a oposição não era favorável à PEC 6 por 1 e mudaram de opinião aí no último momento, no último segundo. A gente até conversou presencialmente aqui com o deputado e líder Sóstenes Cavalcante, que já havia falado que não era favorável a essa proposta e do nada surgiram com a proposta de 4x3 aí nos 45 do segundo tempo. Então imagino que essa história aí do óleo de peroba foi por conta disso. Estou certa? Tá certíssima. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi exatamente isso. Ao longo da tramitação, o PL fez de tudo para que a PEC não prosperasse. Primeiro, porque não colaboraram no processo de coletas de assinaturas, tanto que ela começou a ser preparada, né, apresentada lá em 2024,
e só agora a gente conseguiu finalmente colocar em plenário. Segundo, porque apresentaram uma série de emendas que visava ampliar o tempo de transição. A mais famosa delas, inclusive ganhou ampla repercussão nas redes sociais, é que colocava o tempo de transição para 10 anos e ampliava, né, a jornada de trabalho para 52 horas. Sem contar as diversas declarações e entrevistas do líder Sóstenes ou mesmo de Flávio Bolsonaro, dizendo serem contrárias à redução da jornada, de que seria uma pauta populista, eleitoreira, de que dariam o sangue para que ela não fosse aprovada. Quando perceberam que havia uma maioria, né, acachapante, na Câmara de Deputados, fruto de uma pressão popular intensa, né, de 2, 3 anos nas ruas e nas redes sociais, para tentar inverter a narrativa, tentaram apresentar essa emenda como se as pessoas fossem desavisadas, né? Como se elas não acompanhassem todo o processo. Então eu vi ali na entrega do óleo de peroba uma forma didática, imagética, de explicitar o engodo, a mentira, né? A farsa que eles quiseram criar ali aos 45 do segundo tempo. Foi uma forma, como a gente fala, uma forma memética, né, utilizada muito nas redes sociais, como uma forma de furar um pouco também, né, as bolhas todas das redes e ampliar para o maior número de pessoas o possível essa farsa que tentaram montar no dia de ontem, aos 45 do segundo tempo. Deputado, o próprio Nicolas, ele gosta de trabalhar dessa forma, assim, como você disse, de furar um pouco a bolha das redes sociais. Essa história do óleo de peroba é muito a cara do Nicolas, assim, é uma coisa que ele faria, por Com exemplo. certeza. Você pensou nisso? Antes da sua resposta, já convido quem está voltando do intervalo comercial da nossa TV, da Fast TV, para acompanhar a nossa entrevista com a deputada Sâmia Bonfim. Então, estou perguntando a ela se ela pensou nessa história do óleo de peroba como se fosse um ato que o próprio Nicolas pudesse fazer. Com certeza, a extrema-direita, principalmente os grupos de juventude, né, essas lideranças jovens que eles formam, eles utilizam esse método de piadas, de abordagens inesperadas, de tentar criar ali algum tipo de constrangimento, só que quando eles fazem, muitas vezes é de uma forma violenta ou que se utiliza de ofensas de cunho moral, pessoal, uma desqualificação quando se trata de mulheres, inclusive, de questões estéticas, da forma física. Eu busquei utilizar uma linguagem muitas vezes semelhante à que eles utilizam, mas com um conteúdo mais político, ou seja, é uma forma lúdica de você explicitar que aquilo se tratava de uma mentira. Eu acho que por isso também o elemento do inesperado. E eu acho que, sobretudo num ano que a gente vai enfrentar um processo eleitoral, que vai ser um processo eleitoral difícil, ou mesmo em temas como esse, que é necessário, de uma forma muito didática, o mais possível, explicar para o maior número de pessoas o que está acontecendo, a esquerda, as lideranças da esquerda também apostarem, né, em linguagens e em formatos que nos possibilitem chegar mais longe, furar as bolhas, dialogar com as redes sociais, enfim, apostar num novo modelo de comunicação para que a gente também possa estar em pé de igualdade nessa disputa que algumas vezes a extrema-direita sai na frente, mas que há muitos exemplos, e esse foi só um deles, de que é possível, com alguma criatividade, superá-los dessa disputa de narrativa. Então, deputada, mas isso não acaba assemelhando ou tornando vocês iguais, numa postura que vocês criticam muito da direita? Eu creio que não, porque a gente não se utiliza de um método violento, não parte para mentiras e tampouco uma desqualificação no que diz respeito à forma física, que é o que eles costumam fazer comigo e com outros adversários da esquerda. Eu tão simplesmente, de uma outra forma, quis explicitar que o que ele estava dizendo era uma mentira. Então, um objeto, né, que a gente utiliza já há tantas décadas como uma forma de chamar as pessoas de cara de pau, foi ali uma forma lúdica e criativa para tentar romper esse cerco de narrativa, né, de comunicação que eles tentam nos impor. Foi de uma forma leve, não agressiva, bem-humorada,
E eu acho que a gente precisa tentar se reinventar muitas vezes nessa disputa de linguagem, porque a gente vai enfrentar um cenário cada vez mais intenso, né, de disputa política, de repente, às vezes até um cenário de violências, a gente tem que sair com leveza e criatividade tentando superar um pouco esse cenário. E, na sua opinião, você acredita que o cidadão, o eleitor, a população vai receber bem essa nova postura ou esse tipo de atitude da ASAMI é Bonfim? Eu creio que sim. De ontem para hoje eu recebi muitas mensagens, telefonemas, comentários nas redes sociais, no plenário também, entre os parlamentares. Isso repercutiu muito e, enfim, creio que daqui até o final do ano, talvez mais exemplos como esse possam acontecer, se não presencialmente, através das redes, se eles cada vez mais superam os limites da comunicação e da disputa de ideias de narrativa, creio que a gente não deva ficar para trás. Deputada, vamos falar de escala 6x1? É fim da escala 6x1, na verdade. A gente sempre fala de escala 6x1, mas escala 6x1 é o que ninguém quer mais. A maior parte foi uma vitória acachapante, a maior parte dos deputados votou a favor dessa nova proposta. Agora, o que mais se escuta dizer, principalmente no meio do empresariado, é que foi uma proposta eleitoreira, com muita dificuldade de implementação aí pelo setor produtivo, até por conta da parte financeira, de como é que vai se estabelecer isso daqui para frente com um dinheiro mesmo, já que o trabalhador vai trabalhar menos tempo e vai continuar ganhando o mesmo salário. Como é que esse tempo de transição, que para eles é curto, vai conseguir suprir essa demanda? O tempo de transição que foi acordado por todos os líderes e partidos da Câmara foi o tempo suficiente, até a partir de audiências públicas, da participação tanto da sociedade civil, do movimento de trabalhadores, mas também de setores do empresariado, né? Claro que houve ali uma pressão, sobretudo na reta final, para que o tempo de transição fosse ainda maior. Mas, se inclusive, parlamentares que são diretamente, né, relacionados e ligados às grandes confederações empresariais toparam votar esse texto, é porque chegaram à conclusão de que é sim um texto possível. E é muito interessante que, como ao longo da tramitação o discurso foi mudando, né? Primeiro se apresentou como se fosse um problema imenso para a economia do país. Claro, aqueles que se opunham, né, à PEC, como se isso fosse quebrar as empresas, fosse impossível de ser encaixado à dinâmica brasileira. Ontem, ao contrário, foi possível ver vários líderes partidários de diversas colorações partidárias defendendo a PEC como um modelo justo e necessário, inclusive, para modernizar a lógica do trabalho brasileiro, modernizar a forma como as empresas se organizam diante dos seus trabalhadores. Então, essas resistências, creio eu, se apresentavam mais no início. Claro, o lobby empresarial vai seguir muito atuante sobre o Senado, inclusive essas notícias, né, que você deu anteriormente, explicitando, enfim, os interlocutores junto ao Davi Alcolumbre, que também anteontem se reuniu com vários representantes de confederações comerciais e empresariais. Mas eu creio que o texto que será aprovado no Senado seja o mesmo da Câmara, até porque a pressão que os deputados sofreram até agora poupou os senadores, né? A pressão que eu digo popular mesmo, de trabalhadores. Afinal de contas, eles não eram ali sujeitos da tramitação da PEC até então. A partir de agora, mudou, né? Mudou o foco. O foco é sobre os senadores. E, de algum modo, é até mais fácil a pressão popular sobre eles, porque são somente 3 por estado, né? Ali um ambiente menor, uma pressão mais focalizada na exposição nas redes, na pressão nas ruas, e 2/3 do Senado busca a reeleição. Então, a pressão dos trabalhadores é imensa também sobre esses senadores e, consequentemente, sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, eu tenho a convicção de que a mobilização que conquistou a vitória na Câmara também conquistará a vitória no Senado. Mas essa articulação da oposição junto ao senador Davi Alcolumbre e essa amostra dele de aceitar essa nova proposta não pode dificultar ou atrasar a aprovação da PEC, que seria o ideal que fosse aprovada antes das eleições? Eu acho que a oposição faz o papel dela, que é, novamente, tentar obstruir, disputar o texto, né, tentar interferir sobre os rumos da tramitação,
mas eu honestamente acho muito difícil que o Senado queira comprar essa guerra de braços, essa queda de braço com a população brasileira às vésperas das eleições. 2/3 dos senadores vão ser candidatos, se não à reeleição, a algum outro cargo, e Davi Alcolumbre, que almeja, inclusive, novamente ser o presidente do Senado, não tenho dúvida de que também vai sofrer essa pressão, tanto da população brasileira, mas dos próprios senadores, que, tenho certeza, não gostariam de ser identificados socialmente como aqueles que são contra os trabalhadores ou aqueles que atrasam a aprovação de uma PEC tão importante. Há uma euforia popular, as pessoas têm grande expectativa de que o mais breve possível possa ser adotada a nova jornada. E aí há muitos exemplos, inclusive recentes, né, principalmente com aquele mote do Congresso inimigo do povo, que foi capaz de sacudir a sociedade e mudar os rumos da política. Então, há 2 caminhos a serem seguidos pelo Senado. Aliás, há 3, no meu ponto de vista. Um que é de virar completamente as costas para a população, algo que eu acho muito difícil diante da pressão popular, mas é uma hipótese, né, a partir dessa nova PEC que pode tramitar. A hipótese de simplesmente, com um tempo esperado, levar a tramitação da PEC pelo fim da escala 6x1 e aprovar ainda no primeiro semestre, ou uma terceira, de tentar teimar de alguma forma e ser derrotado pelas mobilizações populares. Ou seja, nas 3, creio que o saldo político, inclusive o saldo eleitoral para o governo, é um saldo positivo. E para a população brasileira, o saldo será positivo quando a gente conseguir conquistar o mais rápido possível. Então, para ficar bom para a sociedade brasileira como um todo, é melhor que o Senado não demore na tramitação e aprove o mais rápido possível. Ou seja, no final das contas, é uma justificativa apenas eleitoral de disputa dentro do Congresso? Você se refere à necessidade da aprovação da Sim. PEC? De forma alguma, a gente está falando de uma bandeira histórica dos trabalhadores. Faz 40 anos que o Congresso aprovou a redução da jornada de trabalho, e há muitos estudos, exemplos internacionais que mostram quanto, inclusive, pode melhorar a produtividade do trabalho, porque o trabalhador vai estar mais disposto, mais descansado, vai concentrar melhor, né, a sua força de trabalho nos momentos em que ele está ali, principalmente nos grandes centros, como é o caso da minha cidade, que é a cidade de São Paulo. Essa PEC, ela vem sendo costurada desde 2024. Ela só está sendo votada no ano eleitoral por culpa da oposição, que inclusive nos acusa de estar pautando ela somente esse ano. É mentira, foram eles que atrasaram, porque enquanto a gente coletava assinaturas para a PEC, construía mobilizações de rua, eles estavam preocupados com aprovar a anistia, com aprovar PL para que criança estuprada fosse obrigada a ser mãe de um filho de estuprador. Se articularam e chegaram a aprovar na Câmara a PEC da blindagem para fazer do Congresso um escudo, um esconderijo para criminosos. Enquanto isso, os processos de luta, de articulação e de mobilização pela aprovação da PEC seguiam. E, no final das contas, foi possível dobrá-los, afinal de contas, eles também votaram a favor, a partir justamente dessa articulação e mobilização que foi feita enquanto eles estavam preocupados com pautas que, honestamente, no meu ponto de vista, só atrasam o país, só prejudicam a população brasileira. Foi uma escolha deles fazer com que a aprovação fosse em 2026. Deputada, o que esperar daqui para frente do governo e dos partidos aliados se essa PEC, que foi apresentada pela oposição, correr no Senado e se o senador Davi Alcolumbre prejudicar, atrapalhar, complicar a tramitação dessa PEC que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados? Eu não tenho dúvida de que o governo Lula vai novamente utilizar o seu peso e o seu papel para pressionar pela tramitação. O Lula fez isso também com a Câmara, né? Quando ali a possibilidade de tramitação da PEC estava num momento decisivo, o governo enviou um projeto de lei simples com urgência constitucional, ou seja, impôs que a Câmara fizesse a tramitação
no limite de 45 dias. Então, também há outros mecanismos, né, de pressão e de atuação direta do governo para que o Senado também tenha celeridade e compromisso com a aprovação ainda no primeiro semestre. Como há uma forte expectativa popular para que isso aconteça, os parlamentares que são da base ou os que são favoráveis à PEC, sem dúvida, também vão entrar como parte dessa pressão e articulação junto ao Senado. Muito bem, agora a gente pode esperar uma Sâmia Bonfim como a gente viu ontem? Em muitos momentos, sim, há momentos para debate, há momentos para intervenções mais lúdicas e criativas. Eu sou um pouco de tudo isso também em momentos diferentes. Muito bem, deputada. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada. E a gente segue acompanhando o debate no Congresso Nacional, porque agora ainda tem muita água para rolar. O texto foi para o Senado. Vamos acompanhar se vai ser a PEC alternativa ou se foi o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Chama um intervalo comercial para quem nos assiste nos canais da LG Channels, na Fast TV. Tudo certo, encaminhado por aqui, para quem nos acompanha no YouTube. Vou me despedir da deputada. Deputada, obrigada. Obrigada a Bom você. trabalho para a senhora na Câmara dos Deputados. Igualmente, muito obrigada.